Gente, vamos lá. Vamos ver se o som tá indo agora. Oi, estão me ouvindo? Eu tirei o fone, eu acho que é o meu fone que tá dando problema. Não consigo ler as mensagens de vocês. Tá. Eu acho que o meu fone, ele, não sei se ele tá desligando. Amanhã eu tento com outro, tá? Então vamos lá. Vou começar de novo, porque eu não salvei a outra live, né? Então, bem-vindos de novo para mais um Almoçando no Quintal. Esse é o terceiro que a gente faz e o tema hoje tem a ver com identificar as emoções. Como é que a gente pode identificar de uma maneira rápida as nossas emoções? Quem conseguiu assistir as outras lives sabe que a gente falou bastante sobre a importância de entender que emoção é uma reação química do nosso corpo, que é um jeito que o nosso corpo tem, né, de demonstrar coisas pra gente, de se comunicar com a gente. Então, perceber as nossas emoções é melhorar a comunicação que a gente tem com a gente mesmo, né? E como que a gente fala essa linguagem do corpo? Não é pelos pensamentos, não é pelas ideias, são pelas reações físicas, pelas sensações. Eu percebo uma emoção quando eu consigo identificar como é que ela atua e acontece no meu corpo, beleza? E aí, gente, tá tudo bem com o som? Deixa eu ver aqui. Tá, ótimo. Não consigo ler, ainda mais com essa camiseta branca de fundo. Então eu vou falar das nossas 5 emoções primárias, que são raiva, alegria, tristeza, aversão e medo. Eu vou falar de uma maneira geral de todas elas, mas você que está assistindo vai prestar atenção em como elas acontecem em você. Porque cada pessoa tem um jeito de vivenciar as próprias emoções. E eu acho que o grande segredo tá aí, tá? Na gente perceber na gente como é que essas emoções acontecem, tá? Então, o que é importante a gente entender? Existem, dessas 5 emoções, 4 delas são emoções de alta intensidade. Ou seja, quando elas acontecem, não tem como não perceber que elas estão acontecendo, porque as reações físicas são muito fortes, né? Como se você tivesse aqui de boa, aí tem o pico por conta da emoção, né? E depois você volta. Uma única emoção dessas 5 tem baixa intensidade, tá? Então isso é importante deixar claro aqui. Vamos falar de baixa intensidade, que é a tristeza. Bom, quando a gente tá triste, né? O que é a tristeza? É nossas reações químicas, né? O nosso corpo lidando com a perda de alguma coisa, quando a gente perde algo, ou às vezes quando a gente se frustra, né? Quando a gente se frustra, a gente pode sentir quando a gente se frustra, a gente pode ficar triste ou a gente pode ficar com raiva, né? Depende de cada um. Então a tristeza está muito ligada a essa sensação de perder algo, de se frustrar com algo. E quando a gente se sente assim, o nosso corpo, ele meio que tenta se reorganizar ou de alguma maneira pedir ajuda para o ambiente. E como que o corpo faz isso, né? Ele vai baixar a nossa energia, então a gente perde energia. E o nosso cérebro, a nossa cognição, ela vai começar, ela vai perder também capacidade. Então a gente perde a capacidade de pensar direito, de pensar com clareza, com profundidade e tal. E a nossa energia corporal, ela fica muito reduzida. Por quê? Deixa eu até pegar uma caneta. Aqui, e anotando aqui o que eu já falei. Por que isso acontece? Pensa lá nos grupos de animais, né? Nas manadas de bichos e tal. Quando um tá doente ou quando um tá ferido, os outros, por exemplo, os elefantes, né? Quando tem um elefante doente ou com algum problema, alguma coisa, os outros elefantes, eles ficam em volta, meio que protegendo esse elefante que não tá legal. Por quê? Porque quando a gente não tá legal, e eu já vi isso acontecer em manadas,
Quando um filhotinho morre, eles fazem isso com a mãe do filhotinho, sabe? Eles ficam protegendo ela porque ela tá muito mais vulnerável, né? Esse animal não tá conseguindo ter os mesmos reflexos, o corpo dele não tá no seu ápice, então o grupo protege. É como se a gente ficasse triste para o nosso grupo proteger e acolher a gente. É muito difícil você não perceber quando uma situação deixou alguém triste no momento que ela acontece. Parece que a pessoa faz murcha, sabe? A pessoa faz tipo... Não tem como não, né? Assim, não identificar a tristeza acontecendo. E é um jeito do nosso corpo pedir ajuda pro grupo. Então, quando eu falo que é de baixa intensidade, eu tô querendo dizer que você vai sentir pouca energia no seu corpo e você vai ter dificuldade de pensar, tá? Tristeza. Vamos para as de alta intensidade. Raiva. Conhecida, famosa. Quem tiver raiva aí como emoção principal pode colocar coraçãozinho, porque eu não sou obrigada a ficar fazendo live aqui sem ter um coração, sabe? Sem ter um beijinho, tô aqui, coraçõezinho subindo, não faz sentido. Vocês vão me deixar com raiva se não tiver coraçãozinho aí. Olha só, então raiva. A raiva é de alta intensidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu sou colocada numa situação em que eu me sinto atacado, em que eu me sinto numa situação hostil, ou quando eu me frustro, quero muito aquilo e eu não consigo, meu corpo vai reagir como? Meu batimento cardíaco vai aumentar, minha respiração vai ficar mais rápida, né, ofegante. Às vezes eu vou ficar ruborizada, então o sangue, né, fica aqui, a minha bochecha fica vermelha. Então é completamente de alta intensidade, né? A gente meio que sente a raiva dominar o nosso corpo. A raiva é nossa preparação para ação. Porque, né, é quando a gente sente raiva é que a gente vai para cima de alguém, é que a gente bate boca, que a gente xinga, ou que a gente vai para as vias de fato, né, agride fisicamente alguém e tal. Então, você precisa perceber em você como é que essa emoção acontece. Quando eu fico com raiva, vai me dando meio que um frio na barriga, um negócio assim, e parece que eu escuto o meu coração batendo aqui, assim, sabe? Tum, tum, tum. Pra mim é muito forte isso. Então, eu já entendo no meu corpo como é que a raiva acontece. Você precisa entender aí no seu corpo como é que essa raiva acontece, tá? Medo. Medo também é uma emoção de alta intensidade, porque o medo, ele é me preparar para algo ruim que pode acontecer, né? O medo é meio que uma preparação. Então, sei lá, o bicho tá ali andando na floresta, ele escuta um barulho, pode ser um predador, ele pode estar prestes a morrer, né? Então, a primeira coisa que ele faz é se paralisar. Então, o medo, normalmente, ele gera uma paralisia, sabe? A gente fica meio, putz, o que eu faço? Como que eu posso reagir, né? Como se a gente tivesse ali uns segundinhos para se reorganizar. E aí depois, né, e nesses segundinhos o seu coração já tá, o quê? Disparado, a sua respiração já tá ofegante, às vezes você tá tremendo, né? A gente sente frio na barriga nas situações de medo ou de raiva, porque o nosso sangue tá se reorganizando no corpo, ele vai para as extremidades, então ele sai aqui dessa região, por isso que dá aquele gelo na barriga, tá? E aí, depois que passa essa paralisia, é que você vai entender se você enfrenta aquilo que pode acontecer ou se você foge, né? Agora, tem gente que normalmente, quando sente medo, fica totalmente paralisado, não sai desse período aí de paralisia, né? Então, medo e raiva, eles meio que acontecem de um jeito muito parecido, né? Coração dispara, respiração muda. Mas, por exemplo, no meu caso, quando eu fico com medo de alguma coisa, me dá tipo uma coisa nas costas, assim, um gelado, sei lá. Eu percebo o medo muito ali, né? E percebo pela minha respiração, sabe? Que parece que me falta o ar, assim. Então, em mim,
Essa emoção acontece assim, como que ela acontece em você. Aversão. A aversão, lá no Homem das Cavernas, era o nojo mesmo, ter nojo de alguma coisa, sabe? Alguma coisa que tá estragada, que tá, sei lá, se decompondo. E o nojo era uma emoção muito importante naquele período, porque quando eu sinto nojo de algo, eu sinto nojo porque aquilo pode me fazer mal, fisicamente inclusive. Então eu quero distância. O homem sobreviveu por mais tempo por conta do nojo, porque ele não comia um bicho que estava se decompondo, ele não ficava próximo a cadáveres, porque né, o cheiro de uma pessoa, enfim, morta é péssimo e tal, e tem um monte de coisa, de doença, de coisa que ele pode pegar. Então, o nojo foi muito importante. Só que hoje a gente não passa por situações assim, né? A gente não tem contato com tanta frequência com coisas se decompondo, a gente vive numa sociedade onde a higiene, nossa, né, é outro nível comparado com tudo que já aconteceu na história. Mas a gente sente aversão por pessoas e situações, que é parecido com o nojo, né? Que é aquela coisa assim, você chega num lugar e, sei lá, as pessoas parecem ser meio muito diferentes de você, ou tá todo mundo falando mal de alguém, aquilo vai te dando um desconforto. A aversão é aquele desconforto que você sente em relação a certas pessoas e a certas situações. É como se o seu corpo estivesse querendo te poupar, sabe? Tipo, e aí você tem essa sensação, tipo, ai, sabe, a careta, aquela boca meio... dá uma coisa no estômago, seu estômago fica meio embrulhado. Você tem reações muito ligadas ao intestino, à barriga, né? A pele fica arrepiada. Então, às vezes eu acho que a aversão ela é mais difícil de ser vivenciada como antigamente, mas a gente tem ambientes que são muito tóxicos pra gente e que o nosso corpo reage. Então é só prestar atenção, tá? E a alegria, né? Que também é uma emoção de alta intensidade, mas que é o jeito que o nosso corpo entendeu, que o nosso corpo arrumou, né? De falar pra gente, olha, isso aqui é legal. Isso daqui tá fazendo bem pra você. Faça mais vezes. Então ele reforça, né? Ele manda esse recado pra você, reforçando e aumentando a produção de hormônios que te fazem se sentir bem, completo, pleno, feliz. Quando a gente tá feliz, a gente tem um conforto físico, né? Parece que o nosso corpo tá ótimo, a gente sente uma leveza. Por quê? Porque tem hormônios sendo produzidos dentro do nosso corpo que fazem a gente sentir isso. E aí você tem vontade de sorrir com mais frequência. Você pode ter, sim, o seu coração pode disparar. Então pensa assim, ó. Você recebeu uma notícia muito boa. Recebeu tal promoção, passou em tal prova, conseguiu alguma coisa, sei lá. Você, né, seu corpo meio que dá você respira mais profundamente, às vezes sim, seu coração dispara, dá aquele friozinho na barriga, mas é gostoso. Então olha que interessante, essas quatro emoções de alta intensidade, todas têm a ver com coração disparado, respiração profunda ou respiração rápida, só que cada uma tem a ver com uma emoção. Por isso que é importante a gente entender como que isso funciona na gente, né? Quando eu tô alegre, como normalmente eu sinto o meu corpo? Quando eu não estou, como é que eu sinto e tal? E aí, quando a gente entende isso, né? É importante eu dar um aviso aqui. Não quer dizer que só entender isso vai te fazer aprender a gerenciar e lidar com as suas emoções. Só isso não vai adiantar. Só que sem isso você não consegue colocar nenhuma outra ferramenta em prática. Então, identificar fisicamente as nossas emoções é fundamental para qualquer outra técnica que a gente vai usar. Por isso que eu resolvi dar esse conteúdo aqui nas primeiras aulas, porque depois, quando eu for trazendo ferramentas mais específicas de gestão emocional, a gente sempre vai passar por isso. Então é muito importante você identificar, registrar
como é que o seu corpo reage às coisas, para você já começar a criar essa consciência emocional dentro de você, tá? Mas o que eu estou ensinando hoje não vai te ajudar de uma maneira total, mas é o começo, você precisa disso. Se você não tiver essa clareza e essa percepção, você não consegue fazer mais nada. E muitas vezes, quando a gente tem consciência emocional, já ajuda, né? Então, entender que o que eu tô sentindo agora é medo e não é raiva, pra mim, às vezes faz diferença. É importante. Ou perceber, né, e entender, cara, por que eu tô sentindo medo agora? Por que medo é a emoção que tá rolando? Essa reflexão já é o passo 2, né? E aí tem maneiras da gente pensar sobre isso e que eu vou ensinar mais pra frente, tá? Mas eu quero deixar claro isso. Identificar as emoções no nosso corpo é fundamental, mas não é um método completo, não é tudo, beleza? Então, vou me usar como exemplo, trazer 2 exemplos de trabalho e na vida pessoal. Eu já trabalhei muito com consultoria, né? Atendendo cliente, trabalhava com gestão de pessoas em consultoria e tal. E tem certas reuniões na consultoria que são muito estressantes, né? Tem certos perfis de clientes que são muito estressantes. Então, eu lembro de um cliente que eu tive que ele não sabia comunicar exatamente o que ele queria, como ele queria. E aí, qual que era o viés de comunicação que ele usava? Era atacando. Então, ele não falava, por exemplo, que... sei lá, que ele achava importante que eu dedicasse mais horas para aquele projeto. Ele não conseguia chegar e falar, Cíntia, eu acho que eu preciso, ou que o nosso projeto precisa de mais horas. Ele chegava e falava assim, nossa, já faz 2 meses que o projeto tá rolando e nada aconteceu. Não vi avançar nada. Porque não sei... E aí, quando ele fazia... Então, ele fazia esses ataques, né? Pra poder falar o que ele precisava. Nossa, aquilo, gente, já me dava um... E aí é isso, né? A gente perceber como é que a raiva acontece, né, gente? Já me dava um negócio no estômago. E eu sentia o calor, sabe? De raiva e tal. E perceber isso era fundamental para eu usar uma estratégia específica com ele lá nas reuniões e tal. Mas, cara, na hora, eu já percebia na hora o meu corpo mudando quando ele falava essas coisas. Por outro lado, na vida pessoal, faz muito tempo que eu não sinto medo. Medo não é uma emoção que é muito presente, assim, na minha vida, né? Mas eu já senti muito medo. Então, dependendo da coisa que a minha mãe me falasse, ou o meu namorado, sabe? Aquela coisa do tipo... preciso falar com você. Nossa, gente, aquilo já dava um negócio nas costas, tipo... Eu não sei explicar, a sensação que eu tenho quando eu tô com medo é como se eu estivesse caindo. Sabe? Me dá um... assim, mas isso em mim, né? Talvez em você aconteça de uma maneira, sei lá, completamente diferente e tal. E aí você pode estar pensando, tipo, tá, Cíntia, o que isso tem a ver com o fato do meu chefe ser um escroto e me estressar pra caramba? Tipo, eu preciso de alguma coisa que seja mais efetiva, sabe? Porque não dá pra eu ficar lidando com estresse, com ansiedade, com tudo que eu passo. Ficar aí, entendendo o que meu corpo tá querendo me dizer. Isso não funciona pra mim. E aí, gente, preciso falar uma coisa, assim, muito importante, sabe? A gente tem que aprender a ouvir o que é necessário e não a ouvir o que a gente quer ouvir. Eu tenho amigos que são... que trabalham são personagens, né? Fazem personal trainer, nutricionistas. E, cara, o paciente do nutricionista, o aluno do personal, ele só flui, ele só consegue avançar e evoluir quando ele entende e confia no que o profissional tá falando pra ele. Porque, gente, é óbvio que eu quero emagrecer sem precisar ficar correndo, fazendo atividade física, ginástica, sei lá o que, e dieta,
né? Eu quero poder comer minhas coisas e emagrecer, mas isso não não vai rolar. Não vai rolar, né? A mesma coisa com nutricionista, né? Seria tão bom ter uma vida saudável, comendo batata frita e hambúrguer e tal, mas, tipo, não vai rolar, sabe? Não adianta o nutricionista mentir pra você ou o teu educador físico mentir pra você. É a mesma coisa aqui. Eu escuto muito isso. Ai, Cíntia, mas eu preciso de alguma coisa efetiva. Mas, meu filho, não tem coisa mais efetiva do que você entender uma reação química do seu corpo perante alguma coisa. Porque é o que acontece todas as vezes. Talvez você não tenha essa percepção hoje, porque isso já tá tão mascarado dentro de tudo que você sente, ou porque talvez você já esteja num nível de ansiedade tão alto que você já não consegue diferenciar uma coisa da outra. Mas, assim, não adianta eu mentir pra você. Isso aqui é o mais efetivo que tem. Você pode fazer curso de meditação, você pode ir para imersão de inteligência emocional, você vai vivenciar fisicamente as emoções. Não adianta querer inventar roda, sabe? Acho ó. E qual que é o jeito errado de fazer isso, né? De usar esse atalho que eu tô dando aqui pra você? É fazer só de vez em quando. O jeito errado de usar qualquer técnica de inteligência emocional é usar só de vez em quando. Fazer essa leitura corporal só de vez em quando. Identificar o medo só uma vez. Não vai funcionar, gente. A gente tem que começar a entender as nossas variações emocionais dentro de cada situação. Então, o jeito certo é começar a aprender a fazer isso com uma certa frequência. No exercício de ontem, eu falei muito sobre isso, né? Cria um lembrete, coloca um post-it, um elástico no braço, faz uma bolinha, sei lá, para você lembrar de fazer os seus registros emocionais pelo menos por um tempo. Hoje eu tô me aprofundando nisso porque eu tô te dizendo como cada emoção vai acontecer no seu corpo e por que essa emoção tá acontecendo, né? Talvez você não entenda a diferença de medo e de raiva em certas situações porque você não entendia o que o medo estava sinalizando ou o que a raiva sinaliza, né? A raiva sinaliza que eu estou frustrada, que eu estou perdendo alguma coisa ou que eu acho que eu estou numa situação hostil. Tô me sentindo atacada, né? O medo já tem a ver com eu posso ser atacada, algo pode acontecer, algo ruim pode acontecer. É completamente diferente, né? Por que o seu corpo, em certas situações, ou em situações muito parecidas, reage com medo e com raiva? Por que em certas situações seu corpo acha que você está em perigo, que algo ruim pode acontecer, em outras ele acha que você está sendo atacado e que você tem que se defender? É importante a gente começar a identificar essa diferença, tá? E aí, como é que a gente faz o passo a passo dessa etapa? É muito parecido com o que a gente conversou ontem, só que aqui a gente vai começar a focar só nas 5 emoções e nas reações físicas dessas emoções no meu corpo, né? Então, hoje fiquei tentando ligar no banco e não consegui falar o que eu precisava. Ok? Senti raiva, porque me deu um negócio no estômago, beleza, anota lá. Por outro lado, quando eu liguei pra minha mãe e ela falou que não ia cumprir o combinado que a gente tinha, que era vir pra cá no final de semana, não sei o quê, eu não senti raiva, eu senti uma outra coisa que eu não sei direito o que é. E aí eu anoto, né? Não necessariamente você vai descobrir na hora que emoção que é, mas anote as reações. Porque com o passar dos dias, você vai começar a identificar e ajustar, né? Pra mim, que tô trabalhando com terapia agora, eu acho que não tem coisa mais bacana pro processo terapêutico de alguém quando ela chega pra mim e fala assim: nossa, tá vendo como essa situação me deixa? Olha como eu já tô, minha mão já tá transpirando só de falar nisso. Já tô suando aqui, ó, só de falar nesse assunto. Isso é muito legal. Por quê? Porque ela percebe como o corpo dela reage. E esse é o primeiro indicativo de autopercepção emocional, né? A primeira coisa que eu preciso ter para poder gerenciar o que eu sinto é saber o que eu estou sentindo. E começa assim pelo corpo, tá? Deixa eu ver se teve alguma pergunta, se tá tudo bem, como é que nós estamos aqui. Ótimo. Beleza, não tem nada demais. Gente, seguinte,
amanhã, última live da semana. Segunda-feira a gente, né? Enfim, semana que vem a gente vai ter todos os dias de live. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem sugestões ou perguntas, pode mandar no direct, ou quem estiver assistindo pelo YouTube, depois eu vejo os comentários com calma. E é isso. Espero que vocês estejam gostando aqui da nossa série. Adorei passar esse tempinho do almoço com vocês. Um beijo, a gente se vê amanhã.